If you will take your Bibles Por favor, peguem as suas Bíblias and turn to the book of John. e vão para o Evangelho de João. This sermon Este sermão has one point tem apenas um ponto, and only one. e apenas um ponto. Do you believe that Jesus is the Christ? Que é o seguinte: você acredita que Jesus é o Cristo, And that you have life in his name? para que você tenha vida em seu nome? I know most of you would say yes, Eu sei que muitos de vocês dirão sim, but don't fall asleep. mas não durmam. One point, Apenas um ponto: if you are here tonight se você está aqui esta noite as a covenant child como um filho do pacto, or a guest, ou ainda um convidado, and you've never known Jesus Christ as your Savior, e você nunca conheceu Jesus como o seu Salvador, I challenge you tonight. eu desafio esta noite, May this be the night que esta seja a noite that you pass from death into life. que você passa da morte para a vida. We will be having a baptism. Daqui a pouco teremos batismo, Dois. 2 batismos. What does baptism represent? O que o batismo representa? Chapter 3 of the Gospel of John. Capítulo 3 do Evangelho de João. You must be born from above. Você precisa nascer do alto. It doesn't matter who you are, Não importa quem você é, who your parents were. quem são seus pais, It's not enough for you to be acceptable with God. essas coisas não são suficientes para você ser aceitável perante Deus. Jesus says to Nicodemus, E Jesus disse a Nicodemos: the flesh gives rise to the flesh. a carne dá à luz a carne, gera a carne. The Holy Spirit brings spiritual life. Mas o Santo Espírito é quem traz a vida espiritual. So as we see baptism, Então, enquanto vemos o batismo, it reminds you. ele nos lembrará. In the Old Testament, No Antigo Testamento, the sign was circumcision, o sinal era a circuncisão, cutting away of part of the human body, cortando uma parte do corpo humano, representing that we're not acceptable significando que nós não éramos aceitáveis, without God doing something to us. até que Deus fizesse algo em nós. Circumcision A circuncisão, has been replaced with baptism. a circuncisão foi substituída pelo batismo, Which represents que significa the washing away of the old rebellious sinful nature a lavagem daquela antiga e pecadora natureza and the raising up of a new life. e o surgimento de uma nova vida. Now we know that new birth Sabemos que este novo nascimento is not tied to the moment of baptism. não está preso ao momento do batismo. God could create new life with a child in the womb. Deus pode fazer uma nova vida em uma criança no ventre. In fact, you should pray for your unborn children, Na verdade, vocês devem orar pelos seus filhos que ainda não nasceram, that God will give them a new heart early. para que Deus lhes dê um novo coração logo cedo. So we will see baptism. Veremos o batismo, We won't have the Lord's Supper, não teremos a ceia do Senhor, but we will be talking about that. mas falaremos sobre ela. What does the Lord's Supper represent? O que a ceia, a mesa do Senhor representa? Think. Uma coisa, What does the Lord's Supper replace? ou melhor, pense, o que a mesa do Senhor substitui? In the Old Covenant, Na antiga aliança, what was the famous meal? qual era aquela refeição conhecida, famosa? Passover. A Páscoa. When did Jesus institute the Lord's Supper? Quando Jesus instituiu a ceia do Senhor? Any of you children know? Até mesmo as crianças sabem. You can say it out.
Podem dizer em voz alta. Ah, pastor answered, he's a child. At the Passover, Na Páscoa. and I want to challenge you to see these connections. Então eu quero desafiar a você a ver essas conexões. Our text for tonight, Nosso texto para hoje à noite, chapter 1 of John, capítulo 1 de João, verses 19 through 37. versículos 19 ao 37. João capítulo 1, 19 a 37. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então lhe respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, e não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Let's pray. Oremos. Father, I cannot preach. Pai, não posso pregar. We cannot receive this word Não podemos receber esta palavra without the work of the Holy Spirit. sem a ação do Espírito Santo. Please, Holy Spirit, come among us. Por favor, Espírito Santo, vem sobre nós. If there are those outside of your eternal covenant, Se há alguém fora da tua eterna aliança, bring them in this evening. traga-os para dentro nesta noite. For those of us who are your children, Para aqueles de nós que somos os teus filhos, refresh us nos renova and give us life in Christ. e dá-nos vida em Cristo, In whose name we pray, amen. em cujo nome oramos. Amém. Who wrote this book? Quem escreveu este livro? The writer doesn't say. O escritor não diz. However, it's obvious that this is an eyewitness of Jesus. Contudo, é óbvio que esta foi uma testemunha ocular de Jesus. The testimony of the church forever has been that John, the beloved disciple, wrote this book. O testemunho da igreja ao longo da história tem dito que, indubitavelmente, o autor do livro do Evangelho é João, o apóstolo amado, o discípulo amado. And of course, now there are scholars É claro, agora há acadêmicos, estudiosos, who don't really believe the Bible is the Word of God. que não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. So they have to come up with these complex ideas. Então eles vêm com estas ideias complicadas, Who wrote this book? perguntando-se quem escreveu este livro. We know it's an eyewitness, Sabemos que foi uma testemunha ocular, and it is probably the beloved disciple. provavelmente o discípulo amado. The problem with scholars who don't believe the Bible
O problema com os acadêmicos que não acreditam na Bíblia is not only that they don't believe the Bible, não é apenas que eles não acreditam na Bíblia, they really don't believe God. eles realmente não acreditam em Deus. So don't let anyone ever fool you. John wrote this book. Então, não deixem ninguém enganar a vocês. Foi João quem escreveu este livro. So I want to challenge you to study the book. Então, eu quero desafiá-lo a estudar este livro. If you read the book, Se você lê-lo, you'll understand irá entender that whoever is writing the book que quem quer que seja que escreveu este livro, is writing it to Gentiles, not Jews, o escreveu para gentios e não judeus. and people who don't live in Palestine. E pessoas que não viviam na Palestina. All through the book, Por durante todo o livro, you'll hear things like this. você lerá coisas como estas. Jesus crossed the Sea of Galilee. Jesus cruzou a cidade da Galileia, That is to say, ou seja, the Sea of Tiberias. Sea of Tiberias. o mar de Tibéria. Why would he say that? Por que ele diria isso? Here I think is the best understanding. Eis aqui o que eu acho que é a melhor resposta. We know Sabemos que that the Apostle John o apóstolo João went to Ephesus foi a Éfeso, after Paul founded the church in Ephesus. após Paulo haver fundado a igreja lá. John spent the last years of his life there. João passou os últimos tempos da sua vida ali. And if you could see a map, Então, se você imagina um mapa, you would see today what is Turkey. você verá hoje o que é a Turquia. And just inland is Ephesus. E lá dentro, Éfeso. Off the coast Do outro lado, is an island. ali na costa, há uma ilha. And I will ask you, I'll tell you the name, Eu pergunto para vocês, and if you've ever heard of it, raise your hand. se você já ouviu o nome dela, levante a mão. Patmos. Patmos. What happened on Patmos? O que acontece em Patmos? John was imprisoned João estava preso for preaching the gospel. por pregar o evangelho. And we have the book of Revelation, E nós temos o livro do Apocalipse. the visions that John saw on that island. As visões que João teve naquela ilha. We won't take time to read the first 18 verses, Nós não teremos tempo para ler os primeiros 18 versos. but very quickly. Mas, muito rapidamente, In the beginning, no começo, when the world began, quando o mundo começou, was the Word. era o Verbo. And the Word was face to face with God. E o Verbo estava face a face com Deus. It's what we call the Trinity. É o que chamamos de Trindade. Jesus is the Word, Jesus é o Verbo and he was face to face with the Father. e estava face a face com o Pai. He comes into the world, Ele vem ao mundo, his incarnation, a sua encarnação, as the light of the world. como a luz do mundo. And John has said, everything that exists came through Jesus. E João nos diz, tudo que existe vem de Jesus. And then comes a big issue. E aí vem uma grande questão. He says he came to his own creation, O texto diz que ele veio à sua própria criação and to his own people, e para o seu próprio povo. and they didn't believe in him. E este povo não acreditou nele. So why is John writing this? Então, por que João está escrevendo isso? Here's the problem. Aqui está o problema. Why should you and I, who are not Jewish, Por que deveríamos, você e eu, que não somos judeus, believe in a Jewish Messiah that the Jews didn't believe in? acreditar no Messias judeu que os próprios judeus não acreditaram? If his own people don't believe in him, Se o próprio povo dele não acreditou nele, why should I believe in him? por que eu deveria acreditar nele? John's burden is this. O fardo de João é este. He's the Lamb of God Este é o Cordeiro de Deus, that takes away the sins of the Jews. que tira fora os pecados dos judeus, No. The No. world. os pecados do mundo. Jesus is a savior for the whole world. Jesus é o Salvador para todo o mundo, Not just Israelis, não apenas para israelitas, but Palestinians,
mas também para palestinos. not just Brazilians, Não apenas para brasileiros, but Americans. mas americanos também. Every continent, Em cada continente, every tribe, cada tribo, every nation cada nação, will have representatives há representantes worshiping around the throne. adorando ao redor do trono. How exciting is that? Que emocionante, que animador é isso. Even as Presbyterians, you can get excited. Até mesmo os presbiterianos ficam animados com isso. You'll be face to face with God. Você estará face a face com Deus. You won't be able to sin anymore. Você será capaz de não pecar mais. You won't be able to get sick and die. Você não vai mais ficar doente, não vai mais morrer. And new heavens and new earth E nos novos céus e nova terra that are even better than the Garden of Eden. serão melhores do que o jardim do Éden. That's what John wants you and I to believe in. É isso que João quer que você e eu acreditemos. Let's read what he actually says at the end of the book, Vamos ler o que ele na verdade diz no final do livro. because he tells us why he writes this. Porque ele diz por que escreveu estas coisas. Chapter 20, verses 30 and 31. Capítulo 20, versículos 30 e 31. João 20, 30 e 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. So John includes these miracles Então, João inclui estes milagres to confront you and me. para confrontar a você e a mim. Do you believe that Jesus is the Messiah, Você acredita que Jesus é o Messias, the eternal Son of God, o eterno Filho de Deus and your Savior? e seu Salvador? That's the purpose of the book. Este é o propósito do livro. Now I want to challenge you Eu quero desafiar vocês not only to believe, a não apenas crer, but to respond the way these early disciples did. mas a responder como estes discípulos à época primitiva responderam. We won't read the rest of the chapter, Nós não vamos ler o resto do capítulo, but let me summarize. mas permitam-me fazer um resumo. 2 disciples followed Jesus. 2 discípulos seguem Jesus, One is Andrew. um é André, So he goes and gets Peter. então ele vai e pega Pedro. Come and see. Pedro, vem, vê, The Savior is here. o Salvador está aqui. And then he gets Nathanael. Então ele vai até Natanael, Philip, Felipe the others. e os outros. So when Philip comes and sees Jesus, Então quando Felipe vem e vê Jesus, he runs and gets his friend Nathanael. ele corre e pega o seu amigo Natanael. And Nathanael comes, E Natanael também vem. and Jesus looks at him. E Jesus olha para ele. Here is an Israelite that has no guile or lying in him. Eis aí um israelita em quem não há dolo ou mentira. And Nathanael says, "How do you know me?" E Natanael diz, como é que o senhor me conhece? Jesus says, "Easy. Jesus diz, bom, isso é fácil. When you were under the fig tree Quando você estava debaixo da figueira and Philip came and found you, e Felipe veio e te encontrou, I saw you." eu vi você. Nathanael, Natanael. this must be the Son of God. Natanael diz, bom, este deve ser o Filho de Deus. And Jesus says, "You're impressed? Jesus disse, você está impressionado com isso? You think this is something? Você acha que isso aqui é importante, é alguma coisa? Wait till you see. Espere até ver. Angels ascending and descending on the Son of Man." Espere até ver anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. So here's my first challenge. Então, este é o meu primeiro desafio. Read the whole book of John. Leia todo o livro de João. Your eternal salvation depends on it. A sua salvação eterna depende disso. But if you're going to be a good biblical scholar, Mas se você tem de ser um bom estudioso da Bíblia, you have to know the Old Testament. precisa conhecer o Antigo Testamento. What's this? Angels going up and down on a ladder to heaven.
Bom, o que é isso aqui? Anjos subindo e descendo numa escadaria até o céu? O que isso significa? I have to tell kindly to my Catholic friends. Eu preciso dizer de uma maneira gentil aos meus amigos católico-romanos. The stairway to heaven isn't your rosary. O caminho, a escada para o céu não é o seu rosário, Nor is it Mary. nem Maria, It's Jesus. mas Jesus. What he's referring to O que ele está se referindo is Jacob. é a Jacó. Remember when he slept at Luz or Bethel? Vocês se lembram quando ele dormiu em Betel, onde ele dormiu? He woke up Acordou and he saw angels descending and ascending to heaven. Acordou e viu anjos subindo e descendo ao céu, do céu. He said, "This is a special place." E Jacó diz, bom, este lugar é um lugar especial. And he called it Beth-el, E ele chama o lugar de Beth-el, which is Hebrew que no hebraico for the house of God. quer dizer a casa de Deus. Next chapter, Próximo capítulo, we have Jesus going to the temple, temos Jesus indo ao templo, saying, "Tear this temple down, dizendo, derrubem este templo. and I'll raise it up in 3 days." Eu derrubo este templo e em 3 dias o construo, o reedifico novamente. And John adds, E João adiciona, "We didn't understand at the time, dizendo, à época não entendemos isso, but after he was resurrected from the dead, mas depois que ele ressuscitou dos mortos, we understood." pudemos então entender. He's talking about the temple of his body. Ele estava falando sobre o templo do seu corpo. Jesus is the house of God. Jesus é a casa de Deus. So go through the book and study. Então passe pelo livro e estude-o. So even though there's one point to the sermon, Então, muito embora haja apenas um ponto do sermão, I have other challenges. eu tenho ainda outros desafios. Go through the whole book, Passe por todo o livro, take out your pen, tome sua caneta and write down e escreva. every reference to the Old Testament that you can find. Escreva, então, no papel cada referência ao Antigo Testamento que você encontrar. So we'll follow one through the book. Então, seguiremos até o livro, por todo o livro. There's another John, Há ainda outro João, John the Baptist. João Batista. Now, he wasn't a Baptist. Bom, ele não era batista, He was a Presbyterian. ele era presbiteriano, na verdade. Of course he's a Presbyterian, É claro que ele era um presbiteriano, because he's an elder. porque ele é um presbítero. John the Baptizer. Então, João, aquele que batiza, What do you think he meant when he pointed to Jesus and said, "The Lamb of God that takes away the sins of the world"? o que vocês acham que ele quis dizer quando fez o seguinte, quando disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Lots of lambs in the Old Testament, right? Há muitos cordeiros no Antigo Testamento. Every day there were lambs sacrificed. Todos os dias, cordeiros eram sacrificados. Sacrificed at the feasts. Havia sacrifícios nas festas. There's that well-known passage in Isaiah 53. Então, há aquela passagem conhecida em Isaías 53. Like he was led a lamb to the slaughter. Ele caminhou como um cordeiro até a matança. Let me tell you why I think this is referring to the Passover lamb. Então, permitam-me dizer por que eu acredito que este texto está se referindo ao cordeiro pascal. What do you know about the Passover lamb? O que você sabe acerca do cordeiro pascal? The lamb was what? Killed, eaten, and the blood put over the door. Então, o cordeiro era trazido, morto, comido e o sangue colocado no batente. The death of the Passover lamb A morte do cordeiro pascal marked the beginning of the Old Testament church marca o início da igreja do Antigo Testamento, as an organized, worshiping body outside the family. como um corpo organizado de adoração fora da família. Two important things. Duas coisas importantes. When the lamb died, Quando o cordeiro morre,
and they ate the lamb. e eles comem o cordeiro. The lamb's body gave them strength to flee Egypt. O corpo do cordeiro, a carne do cordeiro dá a eles energia e força para fugir do Egito. The blood O sangue, made the difference between the Jew and the Egyptian. o sangue fez a diferença, fez a separação entre os judeus e os egípcios. Do you remember when Moses came to Pharaoh? Vocês se lembram quando Moisés foi até Faraó? Let my people go. Deixe meu povo ir. Jehovah says, let my people go. E Yahvé diz, deixe meu povo ir. What's Pharaoh's response? Qual foi a resposta de Faraó? I don't know who this Jehovah is. Eu sei lá quem é esse tal de Yahvé. You want me to take all my workers and let them go? Você quer que eu deixe todos os meus trabalhadores, os meus escravos irem embora? No. Não. First two miracles, Então, primeiro os 2 milagres. the magicians of Egypt, they do the same. Os mágicos do Egito fazem a mesma coisa. Somehow they had occult power. De alguma forma eles tinham um poder oculto They could turn water into blood que conseguia, de maneira que eles conseguiam transformar água em sangue and bring up frogs. e trazer sapos. But after that, Mas depois disso, we can't do this. nós não conseguimos mais fazer isso. This must be the hand of God. Esta deve ser a mão de Deus. So in effect, God is saying this. Então, de fato, o que eles estão dizendo é o seguinte: You don't believe in me? vocês não acreditam em mim? I'll give you 10 good reasons to let my people go. Deus dizendo a Faraó: darei 10 bons motivos para você deixar meu povo ir. God is stronger than Pharaoh. Deus era mais forte do que Faraó. What's the last plague? Qual foi a última praga? At midnight, À meia-noite, all the firstborn of Egypt are going to die. à meia-noite, todos os primogênitos do Egito morrerão. From the king who sits on the throne Desde o rei que se assenta no trono, to the servant girl até o servente, até o servo, and even the animals. até mesmo os animais no Egito. Jehovah says, Então, Yahvé diz: Israel is my firstborn. Israel é o meu primogênito. If you don't let him go, Se você não deixá-lo ir, it will cost you your firstborn. custará a você o seu primeiro filho, o seu primogênito. Think this through. Pense sobre isso. Do those things sound familiar? Essas coisas parecem familiares para vocês? Who's the firstborn of God? Quem é o primogênito de Deus? The son. O filho. The firstborn son dies so that you could live. O primogênito de Deus morre de tal forma para que você possa viver. Do you see how Passover becomes the Lord's Supper? E aí então vocês começam a ver como que a Páscoa passa a ser a ceia do Senhor. Eat my body, Coma meu corpo, drink my blood. beba meu sangue. It is salvation. Essas coisas são salvação. Not because the bread and wine actually become the body and blood of Christ. Não porque na verdade o pão e o vinho na verdade se tornam corpo e sangue. Jesus is the Lamb of God. Jesus é o Cordeiro de Deus. He doesn't have woolly hair, Ele não tem esses cabelos enroladinhos, hooves, não tem patas and go, bah. e faz bé. He is the one who dies like the lamb. Ele é aquele que morre como um cordeiro. Now let's quickly go through the book. Então vamos rapidamente passar pelo livro. Why do I think John the Baptist is saying, no, I am the one that's announcing the Messiah? Por que vocês acham que João Batista está dizendo, não, eu sou aquele que anuncia o Messias? I'm not the Messiah. Eu não sou o Messias. Jesus is. Jesus é. He's the lamb Ele é o cordeiro who gives up his life for the world. que dá a sua vida pelo mundo. Now in the book of John, Então, neste mesmo livro, turn to chapter 2. vão até o capítulo 2. Notice a little phrase that John the apostle adds for us. Então, há uma pequena oração, uma pequena frase que João adiciona para nós. Verse 13.
chapter 2, verse 13. Versículo 13, capítulo 2. Estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. Now, why does he add that? Por que João adiciona isto? He adds that to explain why Jesus cleans the temple. Ele adiciona isso aqui para explicar por que Jesus limpa, purifica o templo. If you go back and study the Old Testament, Se você voltar e estudar o Antigo Testamento, Passover starts a feast. a Páscoa começa nas festas. And the feast is the feast of unleavened bread. E é a festa do pão não levedado. What was every Jew required to do? O que todo judeu deveria fazer? During those 8 days, Durante aqueles 8 dias, no leaven could be in their house. nenhuma levedura deveria estar na casa. Now that's symbolic of getting rid of sin. Isso simbolicamente quer dizer o livrar-se do pecado. How do I know that? Como eu sei isso? Look what Jesus did. Veja o que Jesus fez. He goes into the temple. Ele vai até o templo. Get out of here! Saiam daqui. You are making my Father's house, which should be for prayer, Vocês fazem da casa do meu pai, que deveria ser para oração, you're turning it into a marketplace. transformando-a num mercado. That's why Jesus is cleaning the temple. É por isso que Jesus está limpando, purificando o templo. He's the Lamb of God. Ele é o Cordeiro de Deus. And during Passover, E durante a Páscoa, he cleaned out the temple. ele purifica o templo. Now he did this once more. Mas ele faz isso mais uma vez. Again, this is what some of the liberal critics say. Então, mais uma vez, eis o que os críticos liberais dizem. John's confused. João está confuso. Whoever wrote this is confused. Quem quer que seja que escreveu este livro aqui está confuso. Because we know in Matthew, Porque sabemos, segundo Mateus, Mark, Marcos and Luke, e Lucas, when did Jesus clean the temple? sabemos através desses três, quando é que Jesus limpa o templo? At that last Passover. Naquela última Páscoa. I can't prove it. Posso provar. I think he did it every year. Eu acho que ele fez isso a todo ano, em todo ano. This is his first public Passover after he is the Messiah. Esta é a sua primeira Páscoa pública depois de ter se identificado, mostrado, revelado como Messias. So again, tied to the Old Testament. Então, mais uma vez, é algo ligado ao Antigo Testamento. Turn over to chapter 5. Abram agora no capítulo 5. You know this incident very well. Vocês conhecem este incidente muito bem. We know from Matthew, Mark, and Luke Sabemos de Mateus, Marcos e Lucas that Jesus sent the 12 out to preach. que Deus enviou os 12 para pregar. And then they're trying to get away on the other side of the Sea of Galilee so that they can talk about the preaching ministry. Então eles querem passar pelo mar da Galileia para que possam falar acerca deste ministério de pregação. And what happens? Então o que acontece? Excuse me, in chapter 6, we're not chapter 5. Na verdade não é no capítulo 5, é no capítulo 6. As he goes away, Enquanto ele vai embora, the crowds come, as multidões vêm. and we have the feeding of the 5,000. E nós temos aquela refeição, aquele momento onde Jesus alimenta os 5.000. When did that happen? Quando isto aconteceu? Read verse 1, Vejam o versículo 6 verse 1. 6:1. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. 2, Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. 3, Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. and 4. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. See, when you see that, Então vejam, quando nós enxergamos essas coisas, you should remember, quando você enxerga estas coisas, você deve se lembrar. who else went up on a mountain? Quem mais subiu até a montanha? Moses, Quem mais foi que subiu a montanha? Moisés, who gave them the law que deu ao povo a lei and fed them in the wilderness. e os alimentou no deserto. So we won't read all of this, Então nós não vamos ler tudo isso, but Jesus says, where are we going to feed these people? mas Jesus diz: com que alimentaremos todo este povo?
He knows what he's going to do, É claro, ele já sabe o que vai fazer, but he's challenging them. mas ele está desafiando a eles. We have just a few loaves and a few fish. Nós temos apenas alguns pães e alguns peixes. There's 5,000 men E tem 5.000 homens aí, and women and children. e mulheres e crianças. Where are we going to get the food? Onde nós conseguiremos tanta comida? Sit down, Sentem-se. put them in groups. Divida-os em grupos. He prays and feeds them. Então ele louva a Deus e os alimenta. You know that story. Vocês conhecem a história. How much was left over? Quanto sobrou? 12 baskets. 12 cestos. Enough left over to exceed what he began with. Então, sobrou muito mais no fim do que o que havia no começo. Disciples didn't understand. Os discípulos não entenderam isso. The crowds got confused. E as multidões ficaram confusas And they think, e pensaram: this man can heal sick people. esse homem pode curar enfermos, He can raise the dead. ele pode ressuscitar os mortos, He can feed all these ele people. pode alimentar toda essa multidão. We'll make him king. Vamos fazer dele um rei. The other gospels don't say that. Os outros evangelhos não dizem isso. That's why Jesus was on the mountain praying. É por isso que Jesus então vai ao monte orar. No crown without the cross. Porque na cruz não há nenhuma multidão. Now the next day, Então, no próximo dia, no dia seguinte, I'll summarize a long sermon. eu vou resumir um longo sermão. He's preaching. Ele está pregando, Then he looks at his disciples então ele olha para os discípulos and the others. e aos outros He says this, e diz o seguinte: I am the bread of life. eu sou o pão da vida. I've come down to heaven to feed the world. Eu vim para cá para dar a minha vida ao mundo. Unless you eat my body E a não ser que vocês comam do meu corpo and drink my blood, e bebam do meu sangue, you have no life in yourself. vocês não terão vida em vocês mesmos. What's the response? Qual é a resposta? Ele é louco, louco da cabeça. What does he mean? Eat his body, drink his blood. O que ele quer dizer com isso? Comer o seu corpo, beber o seu sangue? I don't think it's primarily referring to communion, Eu não acho que esteja em primeiro lugar se referindo à comunhão, but what communion represents. mas ao que a comunhão representa, significa His perfect life sua vida perfeita and his substitutionary death. e sua vida substitutiva. Do you see how John ties this all in with Moses in the wilderness? Então vejam como João organiza tudo isso aqui juntamente com Moisés no deserto. Finalmente. If you turn over to chapter 12, Então, se vocês forem para o capítulo 12, there you have again, from there to the end, mention of Passover again, again, and again. então lá nós temos novamente aquelas menções à Páscoa de novo e de novo. It's not just a historical reference to 6 days before the Passover. Então isso aqui não é apenas uma referência àqueles 6 dias antes da Páscoa. John wants you to begin to start thinking, João quer que você comece a pensar: why did Jesus have to die at Passover? por que Jesus morreu na Páscoa? He says, a prophet can't die outside of Jerusalem Um profeta não pode morrer fora de Jerusalém, and at a particular time. num certo tempo. To seal this all off, Então, para que nós vejamos tudo isso aqui, you know those chapters 13, 14, 15, 16, and 17. nós conhecemos todos aqueles capítulos, 30, 35, etc, etc. That's summarizing what Jesus said to them at the Last Supper. Isso resume, na verdade, nos versículos 13, 14, etc. Isso aqui resume o que Jesus disse a eles na última ceia. We shouldn't call them the Last Supper. We should not. Should not. Nós não deveríamos chamar isso aqui de a última ceia. It's the last Passover. É a última Páscoa. It's the first communion. É a primeira comunhão. And Jesus ties them together. E Jesus arruma
organiza essas coisas todas juntas. And the Holy Spirit through John wants you to make the connection Então, o Espírito Santo trabalhando em João quer que você faça esta conexão between Passover entre a Páscoa and communion. e a comunhão. Turn over to chapter 19 and we'll end with this. Vamos para o capítulo 19 e eu termino aqui. Again and again and again in this chapter 19, Vez após vez, neste capítulo 19, we have this phrase. nós temos a seguinte oração: This was to fulfill the scriptures. tal coisa aconteceu para cumprir as Escrituras. Do you understand that when Jesus was dying as the Lamb of God, Vocês entendem que quando Jesus estava morrendo como o Cordeiro de Deus, he's following a specific plan. ele está seguindo um plano específico. He's fulfilling what was prophesied centuries before. Ele está cumprindo o que foi profetizado séculos antes. Read verse 14, please. Nós vamos ler o versículo 14. No, 24. Sorry. Ok. Vamos ler João 19, 24. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela para ver a quem caberá, para se cumprir a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Psalm 22, Salmo 22, 18. verso 18. How does 22 start? Como isso começa? My God, Como o salmo começa? Meu Deus, my God, why have you forsaken me? por que o Senhor me esqueceu, me abandonou? That should be real familiar. Isso deve ser muito familiar para vocês. Verse 28. Versículo 28. If you would read that. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Psalm 69, 21. Salmo 69, 21. Psalm 65, verse 9. Salmo 65, verse 9. Salmo 65, verso 1. This is a fulfillment of Scripture. Isso é um cumprimento da Escritura. Go to verse 36. Vamos para o verso 36. E isto aconteceu para se cumprir a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. That's a quote Isso aqui é uma frase, uma citação. directly from the institution of the Passover. É uma citação direta da instituição da Páscoa. Every Jew that sacrificed a lamb for all those centuries Todo judeu que sacrificava os cordeiros por durante todos os séculos pointed forward to Jesus, apontavam para Jesus, whose bones were not broken. cujos ossos não foram quebrados. Why is that important? E por que isso é importante? The two thieves had their legs broken. Os dois ladrões tiveram ossos quebrados. And I'll let our physicians explain to you the physiology of this. Então, há cartas, há livros de físicos, de médicos que explicam isso aqui. But when people were crucified Mas quando as pessoas eram crucificadas under the hot sun, debaixo do sol quente, they not only got dehydrated, eles não apenas ficavam desidratados, they got weak. eles ficavam fracos. But what usually killed them O que normalmente matava as pessoas na cruz was suffocation. era sufocamento. They couldn't push up from their feet. Eles não podiam ficar de pé, forçados sobre os pés e então respirar. If any of you are like me and have asthma, you understand the feeling. Se você é como eu e tem asma, você entende, você sabe como é. You can't get air. Você não consegue obter ar. So if they wanted the people to die quickly, Então, se eles quisessem que os crucificados morressem logo, they would break the legs. quebravam as pernas, They wouldn't have the strength to push. e aí eles não teriam força para sustentar o corpo. But when they came to Jesus, Mas a respeito de Jesus, they were surprised.
eles ficaram surpresos. Why were they surprised? Por que ficaram surpresos? Because he had died so quickly. Porque ele morreu muito rápido. Martin Lloyd-Jones, Martin Lloyd-Jones, who was a famous English physician and then preacher, que foi um famoso médico e depois um famoso pregador, he said this: disse o seguinte: Jesus died literally of a broken heart. Jesus morreu literalmente de um coração quebrado. He gave up his life. Ele deu a sua vida. And the whole point of saying the spear went into his side E todo o objetivo de dizer que uma esfera, uma lança, o perfurou de lado, was proof that he was actually dead. era a prova de que ele, na verdade, já estava morto. There was not only blood, Não havia apenas sangue, but body fluid that proved that he was dead. mas fluidos do corpo, provando que ele já estava morto. But you see, the Holy Spirit had John quote this to say, that's the Lamb of God that takes away the sins of the world. Então vejam, o Espírito Santo faz João citar, escrever todas essas coisas para falar acerca do Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Finally, verse 37. Então, finalmente, o verso 37. E outra vez, diz a Escritura, eles verão aquele a quem traspassaram. That is a prophecy from Zechariah chapter 12, verse 10. Essa, mais uma vez, é uma profecia que está escrita em Zacarias, capítulo 12, verso 10. Where there is a prophecy Onde há uma profecia that the Messiah would die and the Israelites would weep over his death. É uma profecia de Zacarias que dizia que o Messias morreria e Israel choraria sua morte. So all of this, Então, tudo isso aqui, I think, proves eu penso que prova through the Holy Spirit, no Espírito Santo, inspiring the Apostle John. inspirando o apóstolo João, He wants you to see that Jesus is the Passover lamb. querendo que você veja que Jesus é o Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascal. But not just so you can have good theology Não apenas para que você tenha boa teologia and understand the Old Testament, e simplesmente entenda o Antigo Testamento, but He wants you mas o Espírito Santo quer que você not only to be baptized, não seja apenas batizado, He wants you regularly to remember mas Ele quer que você regularmente, frequentemente se lembre. brothers and sisters, Irmãos e irmãs, do you weep at communion? meus irmãos e irmãs, vocês choram no momento da ceia? Does it ever grip you that the eternal Son of God came and lived and died in your place? Vocês já se sentiram tocados pelo fato de que o eterno Filho de Deus se fez homem e morreu no lugar de vocês? He lived that life Ele viveu essa vida in your place, no seu lugar. and then He took your punishment on the cross. E então tomou a sua punição lá na cruz. Oh, dear ones, Meus queridos irmãos, how hard-hearted are we como nós temos um coração duro to come to communion ao ponto de virmos até a ceia and not be overwhelmed with gratitude. e não estarmos tocados por gratidão. I want you to be grateful. Eu quero que vocês estejam gratos. The last thing I will say, Então, a última coisa que direi, I want you to be like Andrew. eu quero que vocês sejam como André, I want you to be like Philip. como Felipe. Come. Vem, vem. I want you to come. Eu quero que você I venha. want you to meet the Lamb of God Eu quero que você encontre o Cordeiro de Deus, who's taken away my sins. que tirou os meus pecados. I want Him to be your Savior. Eu quero que este Cordeiro seja o teu Salvador. Let's pray. Oremos. Father in heaven, Pai no céu, please help us to love you more. por favor, ajuda-nos a amarmos mais ao Senhor. It was your love that sent Jesus, Porque foi o teu amor que mandou a Jesus. and without Him we're lost. E sem Jesus estamos perdidos. Lord, we're so used to being people that are not Jewish. Pai, Senhor, nós estamos tão acostumados a não sermos como os judeus That we forget that we were strangers.
que nos esquecemos que somos, na verdade, estrangeiros, and Jesus has brought us in. por quem Jesus pagou os pecados. Lord, as we tonight see baptism, Senhor, nesta noite, enquanto veremos o batismo, help us to remember our new birth. ajuda-nos a lembrar do nosso novo nascimento. And the next time we take communion, E da próxima vez que tomarmos parte da tua ceia, may we be grateful to you. que estejamos gratos ao Senhor. In the name of Jesus, amen. No nome de Jesus, amém.